Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da sua TV Anante. E hoje o tema é muito interessante: ferramentas de gestão e planejamento estratégico para o médico do trabalho. E para isso nós estamos com dois convidados. É o Dr. Jean Vieira, médico do trabalho, consultor e educador, e também temos o Dr. Leonel Rossetti Calvano. Ele é médico do trabalho com atuação em gestão e saúde corporativa em empresas de grande porte e membro da comissão de prova de título de especialista da ANANT. Sejam bem-vindos, nossos convidados. Pedi para o show abrir a tela. Sejam bem-vindos. E eu quero já fazer a primeira pergunta que chegou da produção aqui e gostaria da resposta dos dois, começando pelo Dr. Jean. Qual a importância para o médico do trabalho conhecer gestão atualmente, doutor? Bom, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade aí de estarmos juntos. A gestão em saúde mudou como um todo, né? E não poderia ser diferente para o médico do trabalho. O médico do trabalho, até pouco tempo atrás, ele saía de uma especialização, saía de uma residência em medicina do trabalho, preocupado em como fazer um PCMSO. Essa preocupação não pode deixar de existir, obviamente, mas o médico do trabalho hoje tem se envolvido com muito mais coisas, com outras áreas dentro de uma organização. Isso exige que o médico do trabalho seja um bom comunicador, né? Seja uma pessoa influente dentro da empresa, seja um tomador de decisão, muitas vezes ajuda a empresa a tomar decisões estratégicas. Acho que a pandemia ensinou muito isso para nós, né? Então, muita coisa eu digo que tem chegado para o médico do trabalho também gerenciar. Por exemplo, a saúde suplementar, a gestão de fornecedores, a gestão de prestadores de serviço, a gestão de custos, a gestão com pessoas. São formas, né, de trabalho que nós não aprendemos lá na graduação em medicina, e os cursos de especialização muitas vezes também não ensinam. É comum o médico do trabalho buscar fazer um curso de especialização, um MBA em gestão em saúde, por exemplo, ter aula com excelentes professores e ter ainda dificuldade, né, de aplicar a gestão no seu dia a dia. Então, por essa razão, temos várias outras demandas e cada vez mais crescentes. A gente vê, né, que hoje a gestão para o médico do trabalho é um tema extremamente importante, extremamente essencial, e que ele deve sim buscar se capacitar cada vez mais. Ok, muito obrigado, doutor Jean. Eu gostaria de saber do doutor Leonel também. Para o senhor, doutor Leonel, o que representa a importância da gestão para o médico do trabalho? Boa noite. Então, a gestão para o médico do trabalho nos dias atuais, ela é essencial para diferenciá-lo no mercado, né? Eu tiro como exemplo o meu trabalho em si, né? Eu entrei lá como médico examinador, era uma empresa, uma indústria de cimento de grande porte aqui no Distrito Federal, na verdade no Brasil, né? Uma multinacional, perdão. E nós fomos aos poucos desenvolvendo, porque eles não conheciam nada do serviço de gestão, que poderia ser um ambulatório bem gerido, né, ou com um pouco de gestão. Então, pouco a pouco, nós fomos fazendo o planejamento estratégico, identificando os pontos de maior custo, os pontos que precisavam ser sanados com a questão da legislação, né, a questão mesmo da própria saúde ocupacional, que por si só, né, a medicina do trabalho por si só tem um peso muito grande a parte de legislação, onde, querendo ou não, também tem que ser feita a gestão, principalmente dos resultados, né, obtidos. O próprio PCMSO também pede gestão nos relatórios, né, de analíticos. Então, assim, a gestão hoje, o médico que não tem conhecimento, não tem médico do trabalho, né, que não tem conhecimento ou está totalmente fora do contexto, ele acaba ficando desatualizado para o mercado. Lá hoje, no local que eu trabalho, nós temos alguns residentes que rodam conosco, né? Cada mês vem um diferente. E eu sempre faço a pergunta para eles: vocês gostam de gestão? Sinceramente, 80% fala não, não gosto, eu gosto da assistência. Ainda o número de médicos que ainda está resistente, né? Por exemplo, no caso do trabalho, resistente a só ter um pouco de conhecimento ainda é grande, né? Mas aos poucos vai mudando isso, porque é essencial que o médico tenha essa visão, né? Pelo menos até para gerir a própria assistência, ela também precisa ser informada dos resultados, né? A participação nossa está cada vez maior na iniciativa privada, que é o nosso maior empregador, né? Então, é importantíssimo que o médico tenha essa ciência que ele é um agregador de valor para o empresário.
ele precisa mostrar para o patrão, né, para o seu gestor, para o seu chefe, que o setor é um setor que dá resultado, né? Não no sentido de gerar receita, mas no sentido de economia, no sentido de maior produtividade, de melhor qualidade para os trabalhadores, qualidade para as pessoas, para os familiares desses trabalhadores e para toda uma sociedade em si que gira em torno daquele local, né? Então, a importância de uma boa gestão hoje, ela com certeza vai diferenciar aí os profissionais médicos do trabalho que querem alcançar voos mais longos, na minha opinião. Muito legal. Eu quero ouvir também o doutor Jean, mas quero perguntar primeiro o senhor, doutor Leonel. E por onde começar a prática da gestão? Por onde o médico do trabalho deve iniciar a prática dessa gestão? Bom, vou contar minha experiência, né? Como bom médico, todos nós temos que fazer diagnóstico, né? Então, na medicina do trabalho, na parte de gestão, também existe o diagnóstico situacional. O que esse diagnóstico significa? Você vai analisar dentro de uma gama de pontos principais, né? E o doutor Jean me corrija se eu estiver errado, por favor. Você vai analisar dentro dessa gama pontos cruciais que podem, no curto prazo, gerar problemas para aquele funcionamento do setor. Licenciamento, fornecedor atrasado, mercadoria que está faltando, médico que está pendente, empresa que está com boleto protestando o nome, né, da empresa por questão de pendência financeira, a equipe que não está atendendo NR, toda a parte de legislação previdenciária, trabalhista, né, que tenha relação com a medicina do trabalho, né, obviamente. A questão da documentação ocupacional, importantíssimo, periódico, NRs. Então, esses são os pontos principais. Então, você faz uma visão macro, né, quando a gente se trata da parte de saúde ocupacional, e dentro dessa visão macro, você vai sanando os principais pontos, né, vai identificar os principais pontos, vai montar um plano de ação, vai priorizar a ordem. Então, obviamente, a ordem, né, você tem que atender o que pode dar o risco de problemas mais cedo, por exemplo, falta de documentação PCMSO para uma empresa de riscos 4. Não pode. Então, é importante que se faça a documentação, veja se está atendendo a legislação, né? Registro de SESMIT, verificação de número de afastados, que gera um custo gigantesco. Além disso, a questão do impacto, né? Tanto para o trabalhador quanto para o setor que está sendo o trabalhador, funcionários no limbo, e uma série de outros fatores, né? Então, para começar, de fato, eu pegaria toda a parte de legislação, principalmente a parte de NRs, e verificaria se o setor que eu estou trabalhando, né, a empresa que eu estou assumindo, o cargo de coordenação do setor, está com os mínimos de exigências, cumprindo a legislação que a nacional é exigida hoje para exercício da medicina do trabalho. Ok, doutor Jean Vieira, por onde iniciar? É bem por aí, né? O Leonel trouxe bem essa questão da análise do cenário, né? Então, é muito comum o médico recém-formado, né, da especialização ou da residência, ele entra no mercado de trabalho, ele sempre se faz essa pergunta, né? Por onde que eu começo? Às vezes ele chega para substituir um colega que foi trabalhar em outro local, ele já chega, ele já, né, tem uma equipe para gerenciar, ele já vê o cenário, né, caminhando, né? Ele precisa fazer esse diagnóstico situacional para entender aquilo que dá certo, aquilo que ainda não dá certo, aquilo que tem potencial de dar certo, aquilo que estão fazendo e não tem mais por que fazer. Né? Então, essa análise de cenários, né, a gente, talvez muitos médicos fazem isso, mas a gente pode encaixar isso em metodologias, né, e trazendo um pouco das ferramentas, né, que é um pouco do nosso bate-papo aqui hoje, né. Uma das ferramentas mais utilizadas na gestão para fazer essa análise no diagnóstico situacional é a ferramenta da matriz SWOT, né, que ela analisa as forças, as fraquezas do ambiente interno, as oportunidades e as ameaças olhando o ambiente externo. Tá? Então, para tudo aquilo que identifica, principalmente como pontos fracos daquele serviço de saúde ocupacional, daquele benefício de saúde que a empresa oferece para os colaboradores, enfim, e tudo aquilo que representa oportunidades e ameaças, precisa de um plano de trabalho, precisa de um plano de ação. E a gente tem ferramenta para isso também. Então, quando a gente identifica, por exemplo, esses gaps, né, nesses quadrantes, e a gente vai para os planos de ação, a gente utiliza os gaps identificados
e coloca no cronograma, né? Coloca no planejamento de ações, né? E a gente tem o 5W2H, por exemplo, o PDCA. Tá? Basicamente, a gente não vai fugir de 5 pilares, né? A gente vai olhar essa matriz SWOT em rotina, em processo, em pessoas, em metas e em resultados. Então, a gente sempre vai checar nesse diagnóstico situacional o que está pegando em termos de requisito legal, né? Se é um processo que está atrapalhando, vamos dizer assim, está sendo um gargalo no atendimento de um requisito legal. Se o resultado está sendo impactado por pessoas que não estão motivadas, né? Se não existe processo, uma das grandes dores que os médicos do trabalho têm no seu dia a dia é a ausência de processo, né? Não saber mapear o processo. Então, na medida em que esse plano de ação vem sendo executado, né, o que precisa ser feito, quais tarefas, qual o backlog precisa ser colocado em prática, né? Em que velocidade, né, como o Leonel trouxe, né, em qual é a priorização, né, daquilo que precisa ser feito. À medida em que isso vai evoluindo, a gente precisa ir checando os resultados, porque muita coisa é ver e agir, né? Ver que está errado, consertar, sem precisar estabelecer um prazo muito longo. Outras coisas, somente projetos, né? Eles tendem a ser mais longos. Ao longo do caminho, ir checando resultados, né? E muitas vezes voltando para trás, né? Como o PDCA preconiza, né? A melhoria contínua. Às vezes dando passos para trás, replanejando. Então, para tudo isso tem ferramentas, né? Tem metodologia para isso. Muitas vezes tem tanta coisa para fazer que realmente o médico não sabe por onde começar. Mas isso também não é uma dor só do médico recém-formado. A gente conhece colegas que até hoje, depois de 15, 20 anos, né, trabalhando na especialidade, ainda tem dificuldade de mapear os processos, né? Ainda tem reclamação, tem baixa satisfação dos usuários do ambulatório. Então, o que a gente faz, né, para poder melhorar isso, né? Não só para melhor performance do serviço educacional, mas também para o melhor atendimento das pessoas e as necessidades da organização. Ok, doutor Jean, muito obrigado. Agora, doutor, eu vou passar para o doutor Leonel. Pelo que o doutor Jean colocou, existem várias ferramentas para cada etapa de um planejamento estratégico de saúde. Nós podemos crer isso, que cada etapa do planejamento estratégico em saúde existe uma ferramenta para esse fim, dentro de uma organização? A palavra é sua, doutor Leonel. Bom, sim, né? Nós temos várias ferramentas que ajudam, né, o médico a poder organizar melhor as suas atividades e poder saber em que etapa do seu planejamento estratégico se encontra, né? É uma grande dificuldade realmente no começo, porque nós não temos esse tipo de matéria, né, de vivência nas universidades e muitas vezes na vida também não, né? Então, geralmente caímos cru ali em algum local, né, no setor, onde nós temos uma equipe para gerir, onde nós temos atividades para serem feitas, documentação para ser analisada, e muitas vezes não há um conhecimento básico de como organizar essas atividades que precisam ser feitas. Então, dentro do nosso planejamento, é importante que se defina metas, essas metas têm que ser atingíveis, elas têm que ser executáveis, não adianta colocar metas que não vão conseguir atingir, não tem equipe, não tem orçamento, né? Elas precisam, além dessas metas, tem que traçar o objetivo, o porquê, em que etapa que está o cronograma, e tudo isso pode ser colocado dentro de ferramentas, como por exemplo a matriz SWOT, né? O próprio cronograma também para acompanhar onde as etapas que foram concluídas, a porcentagem de execução dessas atividades, o que foi feito, rever essas etapas, os processos que foram criados em cima disso, se teve falha, se não teve, né? Existe também uma outra ferramenta, o PDCA, né? Você analisa, verifica, corrige, né? E recomeça. Então, essas ferramentas, no dia a dia, elas vão se adentrando na sua forma de trabalho, que quando você se habitua a trabalhar com ela, você percebe a facilidade que é para você poder apresentar o resultado, inclusive, do seu trabalho, em que momento que está. Porque muitas vezes, quando tem um investimento ou, enfim, um custo maior sobre alguma atividade que você está fazendo, o seu gestor, a sua liderança, ela vai querer saber o resultado daquela ação que você está fazendo, daquele planejamento. Olha, até onde que está, que etapa que está. Então, é importantíssimo você saber para que você não fique perdido, né, nas etapas, não desperdice os recursos, né, otimize o seu tempo
e, de fato, consiga fazer uma boa gestão para que atinja a meta daquele planejamento que foi atribuído dentro do cronograma especificado. Muito obrigado, doutor Leonel. Doutor Jean, chegou uma pergunta aqui muito interessante que eu vou passar para o senhor, claro, ouvindo o comentário também do doutor Leonel, né? Onde e como se aplica a gestão no consultório? No consultório, na clínica, no ambulatório da empresa? As metodologias, elas são diferentes? A palavra é sua, doutor Jean. Olha, eu diria que a metodologia não foge muito, né, de um organismo mais simples, como um consultório, para um organismo mais complexo, uma clínica, um setor hospitalar ou até mesmo um hospital. A boa gestão, ela é feita através de processo. Né? Então, a gente pode definir os processos através daquele diagnóstico situacional, com os gaps identificados, traçar os planos de trabalho, organizar as tarefas. Hoje se exige muito, né? Tem muitas áreas aí de gestão que trabalham com metodologias ágeis. Né? A gente pode aplicar metodologia ágil na medicina do trabalho também. Então, naqueles gaps identificados, né? A gente vai ter lá uma série de tarefas para serem feitas. É uma série de OQs dentro de um plano de ação do tipo 5W2H, uma série de OQs, né? O que fazer. Isso a gente chama, na metodologia Scrum, por exemplo, de gestão de projeto, de backlog. Né? A gente pode utilizar ferramentas como o OKR para fazer quais são os objetivos com aquilo que tem para fazer, como se fossem as justificativas e quais os resultados principais que a gente quer atingir com aquilo. Né? E para organizar tudo isso, o trabalho de toda a equipe que vai trabalhar, a gente pode usar o Kanban, por exemplo. Isso tudo é estabelecer processo dentro de um consultório, dentro de uma clínica, dentro de um serviço de saúde ocupacional, dentro de uma organização, dentro de um hospital. Né? A gente pode, qualquer um desses locais, tentar mapear a jornada do paciente, a jornada do usuário, a jornada do paciente, que é a partir do momento que ele é convocado por um exame médico periódico, por exemplo, até o momento que é gerado o ASO. Quais são as etapas, né, que esse funcionário ele precisa passar? Quais são os gargalos? Onde ele perde mais tempo? Onde ele fica mais tempo esperando? Né? O médico está atrasado, o médico faz um atendimento mais complexo que não pode ter sido mapeado antes, gera um gargalo em toda a agenda. Né? A gente sabe que existe uma dificuldade, muitas vezes, em determinadas empresas de haver a liberação do funcionário para ele poder fazer seu exame médico ocupacional. Então, isso é mapear a jornada, né, do usuário, a jornada do paciente. Então, conseguindo identificar, né, conseguindo mapear o processo, identificar os gaps do processo, a gente tem que ir atrás da eficiência. Então, processo e eficiência. Eficiência é fazer mais, muitas vezes com menos recursos, com menos pessoas, com menos dinheiro, né? Mas entregar um resultado com qualidade, um resultado mais rápido. Tá? E nunca esquecer que a gente não trabalha sozinho, a gente depende de pessoas. Né? Então, sempre as pessoas precisam ser devidamente lideradas. Tá? Então, dentro de um processo de maturidade, de gestão numa organização de saúde, a gente precisa pensar na maturidade da liderança também. Né? Porque eu vou precisar exigir, precisar cobrar, precisar definir as metas, né, os indicadores, né, que o Leonel muito bem trouxe. As pessoas vão precisar receber bem essas informações, né, entender bem o que elas precisam fazer. Tá? Então, assim, processo, pessoa, eficiência, eu consigo descobrir onde que eu estou e para onde que eu quero ir. Né? Eu consigo construir um roadmap, né? Quanto tempo vou levar para chegar onde eu quero, para ser uma referência, para ser um nível de benchmarking de excelência para o mercado e assim por diante. Ok, doutor. Gostaria de ouvir o doutor Leonel. Bom, completando o raciocínio que foi iniciado, a questão da gestão, e eu falo por experiência própria, a gestão de pessoas para o médico
ela é algo que parece inicialmente um bicho de sete cabeças, porque além de liderar, nós ainda temos que delegar funções, nós temos que verificar se aquela equipe de fato está em linha com o que você quer. Geralmente é muito comum o médico, ao adentrar numa empresa, encontrar um ambiente hostil, muitas vezes por mau comportamento de colegas passados que chegavam atrasados, que não faziam as agendas completas, ou que, enfim, não deixaram uma boa imagem, né? Então, o colega chega, ele é contratado, geralmente num processo seletivo bem longo, e aí ele entra, a empresa fala assim, tem você, tem a sua técnica de enfermagem, se vira aí com os mil funcionários. Como chegar ao ponto de você entender, interpretar aquela situação e poder pedir para o seu empregador que aquela situação está suficiente para você atender a qualidade que eles esperam, né? Daí que é a importância de você ter o conhecimento, né, da gestão e, a partir disso, organizar todas as informações, aquela gama de situação, onde estão os gargalos, em que etapa está atrasando, por que o RH manda o admissional atrasado, por que não está conseguindo completar o tempo certo da contratação, por que esses indicadores não estão batendo, né? Por que não está tendo esse resultado? E a medicina do trabalho ela é essencial nesse processo, porque muitas vezes o RH ele não consegue enxergar essas falhas, porque o setor de saúde está envolvido no meio do processo de contratação. Né? E isso também é gestão de pessoas, né? Então é muito importante que, além da questão do conhecimento, pelo menos básico, o médico saiba ser firme na decisão. Ele tem que entender que ele é o líder do setor, ele é o responsável, ele responde por aquele documento, por aquele ato, por aquele paciente. Então, às vezes, ele precisa sim entender que ele vai ter que se dispor, às vezes, com um técnico que já está ali há mais tempo e não quer trabalhar, ou às vezes uma situação de gestores querendo que ele faça algo que não é legal ou está fora do código de ética médica, para que de fato ele consiga poder trabalhar e exercer a medicina da melhor maneira, né? E aí são vários desafios que o médico tem quando ele entra, né, nas empresas, principalmente as que não têm uma cultura de gestão consolidada, né? A gestão de pessoas é uma cultura da empresa, muitas vezes funcionários antigos, aqui sempre foi assim sempre foi assim, eu falo isso por experiência própria, né? Então, no começo você acaba ficando desanimado, às vezes quer implantar sua ideia, mas não consegue. E por que começou a dar certo? Porque quando eu entrei num outro trabalho, né, que era aqui na Asa Sul, em Brasília, eu fui para no hospital de grande porte, né, uma rede de hospital que tem em São Paulo e aqui em Brasília, e lá eu fui colocado na gestão. Eu estava trabalhando como médico examinador e também fazendo atividade médica de família e fui colocado na gestão. Ali eu comecei a ter um conhecimento e vi a importância de você pelo menos mostrar os atendimentos que eu estava fazendo. Esses aqui são os atendimentos, esse aqui é de tal setor, esse aqui precisa disso, esse aqui precisa daquilo. Em cima disso a gente foi desenvolvendo. Então, a vivência com a gestão, muitas vezes, ela também parte do próprio empresário, né, em dar oportunidade para o médico estar vivenciando e, em cima disso, se desenvolver, né? Então é isso, é bem interessante essa parte de conhecimento, de como nós, médicos do trabalho, precisamos ter gestão para conseguir pleitear os nossos objetivos e o que a gente precisa para poder fazer um bom trabalho, né? É E boas entregas. interessantíssimo. E dentro dessa prática do bom trabalho, eu gostaria de fazer essa pergunta também para os dois. Quais os benefícios, tá? Esses benefícios para a organização, para as pessoas, que o médico do trabalho pode proporcionar através de uma boa gestão? Pode começar com o Dr. Jean respondendo. Os benefícios são vários, né? Eu acho que talvez o principal benefício seja para as pessoas, na medida em que a gente consegue mostrar resultado, né, com uma boa gestão, com boas práticas de gestão, reduzindo custos operacionais dentro do serviço de saúde, reduzindo fatores de risco de adoecimento, reduzindo fatores de risco para acidentes, impactando diretamente no FAP da empresa, por exemplo. Olhando, né, e tentando enxergar os desperdícios em cada processo. Muitas vezes o desperdício ele é financeiro. A gente pode ter uma tratativa de ganha-ganha, né, com nossa liderança, tá, ou com quem está nos contratando. Da seguinte forma, aquilo que a gente deixar de gastar ou aquilo que a gente economizar volta para a saúde. A gente reinveste em saúde.
E esse reinvestimento em saúde, ele pode vir através de melhora de benefícios, ele pode vir através da diminuição do absenteísmo. O trabalhador ele vai estar mais motivado, ele vai estar mais engajado. A gente pode melhorar a qualidade de vida no trabalho e fora do trabalho para aquelas pessoas que são presenteístas. Ou seja, elas estão trabalhando e talvez com alguma questão emocional ou física que faz com que ela não produza. Ela vai trabalhar e não produza. Tá? A gente traz benefício, então, para as pessoas. Eu acho que são os principais ganhadores, vamos dizer assim, os principais beneficiados de um bom conjunto de práticas de gestão, seja enquanto liderança, seja enquanto de resultados de processo, de algo orgânico dentro do serviço de saúde, dentro da empresa. E, obviamente, a empresa ganha, né? A empresa ganha com a diminuição aí do impacto do custo de saúde, que é um custo extremamente elevado, principalmente para as empresas que oferecem plano de saúde, né, que lidam com saúde suplementar. E nesse cenário que a gente tem vivido, do custo cada vez mais alto da saúde, da pandemia para cá principalmente, fazer boa gestão, ou ser um médico do trabalho gestor, é fundamental para as pessoas e para as organizações. Ok, doutor. Eu gostaria de ouvir agora as impressões do doutor Leonel. Quais os benefícios que todo mundo ganha com isso, né, doutor? Realmente, aquele ditado, né? aquela frase, cada investimento, cada $1 investido em saúde reveste em 4 de volta. É a mais pura verdade. Pode parecer no momento um pouco fora, né, de contextualização. Você fala, poxa, mas eu vou investir um X e vou ter um ganho de 4 vezes mais. Sim, esse ganho ele nem sempre é financeiro. Muitas vezes ele se reverte em confiança, em valorização daquela empresa, valorização daquele trabalho, né? Um local de trabalho onde você se sente acolhido, se sente orientado, se sente seguro, isso faz com que o trabalhador de fato tenha mais zelo e muito mais responsabilidade pelo trabalho, pela empresa e também desenvolva melhor as suas atividades no geral, né? Então, assim, hoje, né, a gente sabe, fala-se muito aí de políticas, né, de governança, né, de meio ambiente, e isso vem de um modo que as empresas que não estão se preparando, né, para poder melhorar essas questões de qualidade de vida, de qualidade do trabalhador, né, do trabalho, elas acabam ficando para trás. Né? Eu que estou na área da indústria, nós somos cobrados diariamente, né, ou recorrentemente, para que se adote políticas de governança, onde estejam alinhadas com essas políticas mais adotadas hoje nas grandes instituições aí, referências mundiais, na parte de saúde e segurança, porque tem empresas agora que não estão mais comprando produto caso tenha, por exemplo, denúncia de trabalhos escravo, de trabalhos em situações degradantes e por aí vai. A gente tem tido aí situações aí no Brasil, né, recente de vinícolas e outras empresas com trabalhos análogos à escravidão. E o que a gente pode trazer, né, informar para o nosso empregador, mostrar para eles a importância? Que no momento em que você consegue identificar, né, valorizar de alguma forma valorizar, né, o seu serviço de saúde médica, mostrar para ele que aquele serviço ele está refletindo naquela maior produtividade, naquele trabalhador que está ali presente, né, na confiança que o trabalhador tem em levar as informações de saúde pessoal dele para o trabalho, porque muitas vezes existe uma resistência, né? Tem empresas que o setor de saúde ele não é um setor de confiança. A equipe de saúde ela não é uma equipe que está transferindo confiança. Isso faz com que o trabalhador esconda a doença, né? Vá procurar se tratar em serviços externos ou de fato só vai chegar ao conhecimento da empresa quando ele já está adoecido, né, ou está internado, e muitas vezes era uma situação que você poderia resolver caso o serviço fosse de confiança, né? Então, assim, hoje se fala muito em atenção primária, implantação de ambulatórios dentro das empresas, né? Teve empresas já especializadas em terceirizar esse tipo de serviço, que eu acho essencial, acho fundamental para que se tenha sim, um controle no custo, né, com plano de saúde, né, com questão de sinistros mal utilizados, mas se
o médico do trabalho não fizer com que não tiver o controle da equipe, fizer com que aquela equipe tenha sigilo, respeito e total responsabilidade sobre os seus trabalhadores, infelizmente pode implantar o que for, não vai ser acolhido porque o trabalhador não vai confiar, né? Então é muito importante que se tenha essa ética como pauta número 1, né? Isso tem que ser norteado dentro do setor para que, de fato, todo o trabalho que ele queira fazer de economia, né, de resultado, na verdade, de economia, de resultado, ele seja de fato efetivo. Ok, muito boa a explicação. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, um programa muito rico, com essa explanação máxima, né, sobre ferramentas de gestão e planejamento estratégico para você, médico do trabalho. E, logicamente, eu não encerro sem ouvir as considerações finais dos nossos participantes, começando pelo Dr. Jean. Dr. Jean, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Um prazer enorme estar com o Leonel, não o conhecia, né? A gente trocou uma ideia hoje à tarde aí sobre experiência de cada um, né? Até para a gente se conhecer e identificar pontos de interseção aí. E acho, né, o case dele é fantástico. Eu também tive algumas experiências muito bacanas aí com algumas transformações de saúde ocupacional para saúde integral, trazendo assistência para dentro de casa, impactando positivamente no custo da saúde suplementar e melhorando o engajamento dos funcionários nas questões de prevenção de saúde, prevenção de doença, promoção de saúde. E eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje, enquanto médicos do trabalho, exige realmente esse protagonismo que surgiu na pandemia e que a gente precisa aproveitar esse momento, né? E precisa buscar capacitação, né? Muitos médicos não gostam de fazer gestão. Ao contrário do Leonel, eu fui coordenador do programa de residência em medicina do trabalho aqui do Hospital do Trabalhador em Curitiba. Eu acompanhei, né, 13 anos a nossa residência ali, e uma ansiedade, né, que os residentes tinham era fazer gestão, né? Eles queriam sair da residência, eles não queriam fazer PCMSO, eles queriam fazer gestão. Existe um longo caminho pela frente, tá? E muitos deles, né, a gente acabou direcionando, faz um MBA aqui, faz uma especialização aqui, né? Você precisa primeiro ser médico antes de ser um gestor, né? Então, a gente não pode deixar de lado as questões clínicas, estar atualizado, né? Isso é essencial, é nossa obrigação. E buscar realmente aquilo que interessa para a tua capacitação, para te diferenciar, não só como pessoa, como líder, mas também para se diferenciar no mercado. Gestão hoje é uma exigência de mercado para o médico do trabalho, né? Então, acredito que a gente precisa aproveitar esse momento de protagonismo da saúde, de protagonismo da prevenção, para que a gente seja gestores cada vez melhores. E isso não serve apenas para o médico do trabalho, né? Como a gente já falou anteriormente, a gente não aprende gestão na graduação, né? Nenhuma especialidade médica aprende isso na residência, né? Então, hoje tem uma gama enorme de possibilidades. Tem no YouTube, tem no Instagram, você aprende com muitas pessoas, né, bons profissionais a fazer gestão e aplicá-la na prática, né? Então, acho que a gente não pode realmente deixar de se atualizar e, na medida do possível, né, tendo oportunidade, como o Leonel teve, de sair da parte operacional e ir para uma área mais estratégica, exercitar a gestão, tá? É como aprender um novo idioma. Se a gente não praticar, a gente não vai sair de onde a gente está, porque medicina do trabalho e gestão em medicina do trabalho a gente aprende na prática, as pessoas mais experientes principalmente. A gente não aprende no livro, né? Muitos livros vão ensinar excelentes elementos e fundamentos da medicina do trabalho, mas a gente sempre está ligando para alguém mais experiente para tirar uma dúvida. Você já passou por isso? Me ajuda nessa questão, né? A gestão é da mesma forma, com a vantagem de que a gente tem on the job, né?
onde a gente trabalha, às vezes do seu lado, na porta da frente, alguém que pode te ensinar muito sobre gestão e realmente, né, te ajudar a se diferenciar no mercado. Então, acho que essa é a minha consideração final, é aproveitar o momento e buscar se capacitar cada vez mais. Ok, muito obrigado, doutor Jean. Doutor Leonel, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Bom, primeiramente queria agradecer aí a presença do Dr. Jean, o cara é espetacular, a gente trocou uma ideia aqui, eu falei, cara, o cara sabe tudo ali de ferramentas, é muito bacana, sabe, já ficam complementando. Fico muito honrado, mais uma vez agradecendo a Nant aí por ela estar podendo participar, né, e trazer um pouco da nossa experiência, né, do nosso dia a dia. O que eu posso falar para os médicos que estão entrando, né? Eu não sou coordenador de residência, eu sou preceptor, eu presto um serviço, na verdade, para a pedido da doutora Rosilane, né, que é muito cuidadosa com a especialidade, então os meninos vão lá, os meninos não, né, os médicos vão lá conosco, rodam nosso ambulatório, apesar da distância, né, fica 40 quilômetros do centro, é o ambulatório que eles mais gostam, porque ali, de fato, eles conseguem vivenciar um pouquinho da especialidade na prática, né, na parte industrial. Então, assim, o que eu posso dizer de considerações finais? Para o médico que está entrando, primeiro, ele tem que entender o que é ser médico, ele tem que ser líder, ele vai ter que fazer gestão, não adianta correr. Ah, eu não gosto de gestão, tá, mas na assistência você vai ter que fazer gestão, tem isso em mente, tira o preconceito que você vai ser um administrador, que você vai ser um gestor, você tem que gerir o seu próprio tempo, sua agenda, seus pacientes, seu retorno, né, prazo de vencimento, medicamentos, e por aí vai, tudo isso é gestão, então ele tem que ser organizado, ele tem que entender que ele, além de organização, ele também precisa ser líder. Ele responde. Então, ele não pode deixar tudo na mão do enfermeiro, na mão do técnico. Ele tem que contar com apoio, porque são fundamentais para funcionar. Mas a responsabilidade é dele, ele não pode terceirizar, né? Então, entendendo isso, ele tem que entender que ele vai ter, sim, que tomar decisões. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é importante que ele tenha em mente conhecimento da especialidade em si, da parte de menção do trabalho. Quais são os documentos que são obrigatórios? Quais são os documentos que eu tenho que atender? O que eu posso fazer? O que eu não posso? Porque realmente essa parte de gestão você vai pegando na prática e é uma gama, né? A gente ficaria aqui até amanhã falando de ferramentas, falando de processos, falando de várias situações. Mas o básico, ele consegue saber. Se ele compreender bem as NRs, né, a parte da missão do trabalho, o que é importante ele entender na parte de previdência, na parte de NRs, na parte de documentação, pronto, ele está com meio caminho andado. E ele precisa saber se pelo menos está feito ou não. E em cima disso entender se está ou não adequado, se está atendendo as resoluções do CRM, do CFM, que muitas vezes a gente acaba esquecendo. E se não atender, a gente também responde, né? Então é importante que a gente tenha em mente que o trabalho ali dentro, mesmo que você seja um médico examinador, e o trabalho do médico examinador é fundamental, ele também precisa ser feito uma gestão, inclusive do que está acontecendo ali naqueles atendimentos, para que passe para o coordenador e que de fato a decisão seja tomada em conjunto, né? A assistência, ela é fundamental, ela faz parte do pilar da medicina do trabalho, né? Então é importante que ele conheça bem a atividade que ele está trabalhando, né? As atividades que os trabalhadores estão expostos, o ramo, ir no local de atendimento, de trabalho, conhecer aquela atividade e também conhecer as estruturas, né, do seu setor, ver se está faltando alguma coisa, fazer concessões, integrar com setores, né? Lembrar sempre, ninguém trabalha sozinho numa empresa, não tomar decisões precipitadas, não bater boca, não responder e-mail de forma mal educada, tem várias coisas que a gente vai aprendendo quando entra na iniciativa privada, que a gente não aprende na escola, né, na faculdade, e muitas vezes a gente acaba não tendo aquela cultura corporativa de início, sabe? Então, assim, o que eu posso dizer realmente para quem está entrando aí estudem, tomem conhecimento, conheçam a especialidade e isso faz com que a nossa especialidade seja protagonista. Hoje o médico do trabalho ele é protagonista de resultado nas empresas. A empresa que tem um bom médico do trabalho, ela não quer perder. Ela não vai perder, ela vai fazer de tudo para que ele fique porque ela sabe que é uma joia rara ali dentro. Interessantíssimo. Em nome da ANANT, gostaria de agradecer muito a participação do Dr. Jean Vieira, participação do Dr. Leonel Rossetti, mas principalmente a você que nos acompanhou, que manda a sua pergunta também. Lembrando que esse programa terá a sua versão também em podcast, que você pode acompanhar através da plataforma Spotify. Estaremos de volta numa próxima edição. Ótima a todos vocês. Tchau, tchau.